Você já imaginou como dois jovens, nascidos fora da Terra Prometida, puderam dar origem a tribos tão poderosas que mudaram o curso da história de um povo inteiro? No vídeo de hoje, você vai descobrir a história fascinante de Efraim e Manassés, dois personagens bíblicos que carregam em seus nomes não apenas memórias familiares, mas o peso de uma nação. Prepare-se para uma jornada repleta de reviravoltas surpreendentes, bênçãos inesperadas e lições profundas que ainda ecoam nos dias de hoje. Entender como suas vidas foram transformadas e como eles transformaram o destino de gerações pode também mudar a maneira como você enxerga seu próprio futuro. Porque essa não é apenas uma história antiga, é um convite para refletir sobre o poder das escolhas, da fé e da herança que deixamos para o mundo. Então fique comigo até o final, porque cada detalhe desta história vai te mostrar como, mesmo longe de onde você imaginava, grandes promessas podem se cumprir de forma ainda maior do que se pode sonhar. Quando ouvimos falar em grandes nomes da Bíblia, normalmente pensamos em figuras como Moisés, Davi ou Abraão. Mas poucos se lembram da importância crucial de Efraim e Manassés. Esses dois irmãos nasceram no Egito, em meio à vida de prosperidade de seu pai, José, depois que ele se tornou o segundo homem mais poderoso da nação mais rica da época. Ainda assim, o que poderia parecer apenas um detalhe acabou se tornando uma virada épica na história do povo de Israel. Você vai entender como esses dois jovens, fruto de uma união improvável, foram adotados como filhos diretos de Jacó e receberam uma bênção que mudaria tudo para sempre. Mais do que herdeiros, eles se tornaram símbolos de esperança, crescimento e renovação para uma nação inteira. E hoje vamos mergulhar a fundo nessa história para descobrir como o improvável se tornou inevitável e como Efraim e Manassés foram moldados para serem muito mais do que apenas dois nomes esquecidos no tempo. Para entendermos a grandiosidade da história de Efraim e Manassés, precisamos voltar no tempo e olhar para a trajetória de seu pai, José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, José foi levado ao Egito ainda jovem, enfrentando humilhações, prisões injustas e anos de esquecimento. Mas a mão de Deus estava sobre ele. Com sabedoria, coragem e a capacidade de interpretar sonhos, José conquistou o respeito do faraó e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Em meio a essa nova vida de autoridade e abundância, José se casou com Asenate, filha de um sacerdote egípcio, e dessa união nasceram Efraim e Manassés. É importante destacar que, mesmo sendo filhos de uma cultura estrangeira, eles carregavam em suas veias a promessa de Abraão. Enquanto seus primos cresciam em tendas no deserto, Efraim e Manassés eram criados em palácios, cercados de luxo e poder. Mas a história divina tinha outros planos. A terra do Egito, símbolo de riqueza e paganismo, seria apenas o cenário inicial para algo muito maior que estava por vir. A formação de duas tribos que representariam a continuidade da aliança de Deus com seu povo. Em um dos momentos mais emocionantes da narrativa bíblica, vemos Jacó, já idoso e enfraquecido, convocando José e seus filhos para uma cerimônia que mudaria o destino de Efraim e Manassés. Jacó, guiado por uma sabedoria que transcende a lógica humana, adota seus netos como se fossem seus próprios filhos, elevando-os ao mesmo status de Rúben e Simeão, seus primogênitos. Esse ato não era apenas simbólico, era uma transferência de herança, de identidade e de promessa. No momento da bênção, algo inesperado acontece. Jacó cruza os braços e coloca a mão direita, a mão da primazia, sobre a cabeça do mais novo, Efraim, e a esquerda sobre Manassés, o primogênito. José tenta corrigir o pai, mas Jacó, com olhos espirituais, insiste. O mais novo seria maior que o mais velho.
Essa inversão, tão carregada de significado, nos ensina que na dinâmica divina não prevalece a ordem natural dos homens, mas o propósito soberano de Deus. E ali, naquela tenda, o destino das tribos de Israel começava a se moldar de uma forma completamente inesperada, revelando que Deus escolhe quem Ele quer, independentemente das expectativas humanas. A bênção de Jacó não foi em vão. Com o passar do tempo, Efraim e Manassés não apenas se consolidaram como tribos entre os filhos de Israel, mas se tornaram pilares fundamentais para a formação da identidade nacional. A tribo de Efraim cresceu em força e influência, assumindo protagonismo político e espiritual, especialmente após a divisão do reino de Israel. De suas terras férteis surgiram líderes, profetas e reis, consolidando sua posição como símbolo de poder e prosperidade. Manassés, por sua vez, tornou-se uma tribo estratégica, ocupando vastos territórios tanto a leste quanto a oeste do Rio Jordão. Seu território era tão grande que foi dividido em duas metades, simbolizando sua força expansiva. Mais do que terras e números, o legado desses irmãos foi espiritual. Suas vidas provaram que mesmo aqueles que nascem fora do contexto esperado podem ser instrumentos grandiosos nos planos divinos. Durante gerações, o povo de Israel, ao abençoar seus filhos, dizia: Deus te faça como Efraim e Manassés, eternizando seus nomes como modelos de bênção, sucesso e continuidade. Eles não foram apenas herdeiros, tornaram-se referências vivas da fidelidade de Deus às suas promessas. A história de Efraim e Manassés carrega lições profundas que atravessam gerações e chegam até nós com a mesma intensidade. A primeira grande lição é sobre o poder da bênção familiar. A decisão de Jacó em abençoar seus netos redefiniu o destino deles e nos mostra que palavras e gestos vindos de uma autoridade espiritual têm força para moldar futuros inteiros. Outra lição poderosa é sobre resiliência e identidade. Mesmo criados em uma cultura estranha, longe das tradições de seus antepassados, Efraim e Manassés não perderam suas raízes espirituais. Pelo contrário, elas foram reafirmadas e fortalecidas. Isso nos ensina que não importa onde estejamos, é possível permanecer firmes em nossos princípios e chamados. Além disso, aprendemos sobre o agir inesperado de Deus. Muitas vezes, Ele escolhe o improvável, quebra as expectativas humanas e promove aqueles que, aos olhos do mundo, seriam os últimos. Por fim, a história desses dois irmãos nos inspira a enxergar nossas próprias vidas como parte de algo muito maior. Cada decisão que tomamos, cada valor que cultivamos e transmitimos, pode ecoar nas gerações futuras, transformando nossa história em um legado eterno. A trajetória de Efraim e Manassés é um testemunho poderoso de que a verdadeira grandeza não está apenas nas origens, mas nas escolhas e nos propósitos que abraçamos. Filhos de um homem que foi escravo e depois governador, netos de um patriarca cansado, mas ainda cheio de fé, eles carregaram em seus nomes a continuidade de uma promessa que começou séculos antes, com Abraão. Cada detalhe da vida deles revela que mesmo fora do ambiente ideal, mesmo diante de circunstâncias adversas, é possível crescer, florescer e marcar a história. Assim como Efraim foi colocado à frente de forma inesperada, também nós, muitas vezes, somos chamados a ocupar posições que nem imaginávamos, simplesmente porque há um plano maior em ação. Se hoje você sente que está longe do que sonhou, lembre-se, os maiores propósitos surgem exatamente onde a lógica humana não alcança. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com quem precisa ser lembrado de que as maiores bênçãos podem nascer nos lugares mais improváveis. E continue com a gente para mais histórias bíblicas que inspiram, ensinam e transformam vidas.